Bem-vindo, amigos, ao canal do Projeto Saber e Mudar, nossa série de vídeos no YouTube, e entrando agora novamente na série específica Obras de Carlos Bacelli, estudando, conhecendo a vasta bibliografia deste grande médium e trabalhador espírita que está completando, conforme o selo comemorativo que você está vendo aí, 200 títulos publicados, editados, lançados e 50 anos de mediunidade. Nossos parabéns, nosso abraço de gratidão a este amigo, este trabalhador que tem oferecido um vasto material para as comunidades espíritas e estudiosos em geral das realidades espirituais. Estamos gravando este vídeo no dia 17 de março de 2019, conforme o que indicamos no início do vídeo, que será postado dia 21 de março. E esses dias saiu o título número 199 de Carlos Bacelli. Aqui está este título, O Cristo Consolador, pelo Espírito Irmão José, nosso amigo tão querido Irmão José, que tem produzido um trabalho incrível pela psicografia de Carlos Bacelli. Agradecemos ao amigo Luiz Carlos Barbosa Nunes, secretário de Bacelli, que nos mandou este exemplar assim que ele foi lançado, para que pudéssemos colocar no vídeo. Nosso amigo Luiz Carlos, que conversamos constantemente e que trabalha há tantos anos junto com Carlos Bacelli, realizando um trabalho aí tão importante também de divulgação e de vivência da doutrina espírita. Obrigado, Luiz. Aí dentro do site do Projeto Saber e Mudar, você pode acessar o texto desta obra que vamos conhecer hoje e que estuda trechos do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, citando sempre um trecho no começo, e Irmão José desenvolve esse tema em seguida em 60 capítulos, uma obra substancial. Vamos ao texto. Hierarquia moral. Questão 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes, e há entre eles subordinação e autoridade? Resposta: sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Palavras de Irmão José. Entre os espíritos, mais que entre os encarnados, nenhum poder é mais significativo que a autoridade moral que possuam e que naturalmente se exerce uns sobre os outros. Sobre a Terra, onde infelizmente vige indiscutível inversão de valores, o homem é valorizado pelo poder material que lhe é conferido pela sua situação econômica ou condição social. Contudo, mesmo assim, a autoridade moral daqueles que realmente a possuem costuma impor respeito entre os que não procuraram adquiri-la. Pelas suas inegáveis qualidades de caráter, embora nem sempre a sua opinião seja levada em consideração, o homem se faz ouvido em tudo quanto diz, e não há quem se encoraje a dele discordar abertamente. Justamente por este motivo é que quase nunca a palavra ética é chamada a se fazer ouvir nas grandes decisões que as autoridades constituídas, ou que tiranicamente se impuseram ao povo, tomam envolvendo a coletividade. A autoridade moral de Sócrates, por exemplo, quando estava prestes a esvaziar a taça de cicuta, fez com que os juízes que o haviam condenado não tivessem coragem de permanecer em sua presença. Quando comparecia ao Sinédrio, a divina autoridade do Cristo, enquanto falava, impunha silêncio aos doutores da lei, que, não obstante, posteriormente movidos pela inveja, passavam a tramar contra ele. Quase todos os detentores de maior credibilidade moral entre os homens são, pelos senhores do poder, sumariamente relegados ao esquecimento, que fazem questão de mantê-los à distância de suas egoísticas decisões. É que a simples presença de alguém com real grandeza de espírito sempre incomoda a quem traz a consciência culpada. O possesso de Gadara, segundo as narrativas do Evangelho, sentiu-se perturbado pela passagem do Cristo nas proximidades, que sequer tivera qualquer intenção de dirigir-se a ele. Ante a serena resignação do Senhor, quando interrogado pelo sumo sacerdote, um soldado, não resistindo à sua extraordinária força moral, o esbofeteia, recebendo dele inesquecível questionamento. Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres?
Quando toma a infeliz decisão de enveredar por equivocados caminhos, o homem sempre se afasta dos ambientes e dos amigos que possam influenciá-lo positivamente, a fim de que desista de seu tentame. Entre os desencarnados, o fenômeno é o mesmo. A sombra não suporta a presença da luz. Nas dimensões espirituais onde os verdadeiros valores prevalecem, os espíritos, em respeito à ética, dobram-se à autoridade moral daqueles que, com os seus exemplos de conduta, quase sem necessitarem de palavras, sempre os exortam à renovação íntima. No episódio da tentação de Jesus, registrada por Mateus, Marcos e Lucas, ao ter as suas sombrias propostas rejeitadas, foi o espírito maligno que, vencido em seus argumentos, tomou a decisão de se afastar de Jesus, e não Jesus que dele se afastou. Que bela explanação de Irmão José sobre o tema da hierarquia moral, não é? Que pode ser entendida em profundidade estudando a base kardeciana, as obras de Allan Kardec, que deixou aí, no caso, o Livro dos Espíritos, que foi analisado para a posteridade, com riquíssimo material de reflexão em síntese e em desenvolvimento, realizado por Kardec e pelos espíritos que trabalharam através dele. Irmão José, é impressionante como ele consegue desdobrar ainda mais esse conteúdo, não é? Em diversas outras obras que já produziu, e muitas delas, inclusive, tratando de obras de Kardec, pegando trechos, analisando, estudando e desenvolvendo, não é? Aliás, este aqui é o 40º livro de Irmão José através de Carlos Bacelli. Vamos ver aí a lista. Dentro do site do Projeto Saber e Mudar, temos a relação completa das obras de Bacelli. Já pode clicar aí na relação, tanto por título, ordem alfabética título, autor espiritual, também ordem de lançamento. Clicando aí você vai ver, indo lá para baixo, correndo para baixo, que chegamos ao título 199, O Cristo Consolador, que acabamos de ler um trecho. Mas voltando, vamos acessar a lista específica de obras de Irmão José através de Carlos Bacelli. Veja aí que são 40 títulos. Este lançamento, então, atinge o número 40 de obras de Irmão José através de Carlos Bacelli. E vamos em frente. Mais uma obra agora de Carlos Bacelli, desta vez do Inácio Ferreira. Esta obra aí que você está vendo, Jesus e o Espiritismo, fantástica, uma das mais fantásticas. Impressionante o conteúdo dessa obra. Vamos ver o que diz a contracapa. Jesus e o Espiritismo é um livro de leitura imperdível. Através dele você ficará conhecendo os bastidores espirituais da grande luta que vem se travando para a implantação do Evangelho entre os homens. A preparação do espírito de Allan Kardec para ser o codificador da doutrina, desde os tempos em que foi sacerdote entre os druidas nas Gálias. A sua volta ao corpo na condição do mais notável médium de todos os tempos, Chico Xavier, que em realidade veio a ser médium do Cristo sobre a terra. Enfim, o trabalho hercúleo do mundo espiritual para que a árvore do cristianismo redivivo se transplantasse no Brasil, o qual agora está com a responsabilidade de defender este patrimônio, que infelizmente a humanidade vem desprezando sucessivamente. Uma obra marcante de Inácio Ferreira, da sua relação já de 44 títulos, vamos ver. Aí a lista específica de Inácio Ferreira dentro das obras de Carlos Bacelli. Veja a sequência de lançamento. Procure acompanhar a sequência de lançamento, pode ser lido independente também, separadamente cada livro, mas o ideal é que você siga a sequência aí. E vemos que atingimos já o número 44. Aliás, está para chegar o número 45, que será justamente o título número 200 lançado por Carlos Bacelli. Vou falar para vocês que eu já sei qual é o título, já vi a capa, mas não podemos falar por enquanto. Vamos guardar esta surpresa para os próximos vídeos aí, que já vai ter saído, já vai ter sido lançado o livro número 200 de Carlos Bacelli e 45 de Inácio Ferreira, e vamos mostrar aqui também, conhecer um trecho e divulgar. Mas vamos agora para o trecho desta obra Jesus e o Espiritismo, de Carlos Bacelli por Inácio Ferreira. Acesse aí dentro do site do Projeto Saber e Mudar. Você está vendo que o trecho é bem curto,
Trata-se, claro, de apenas um recorte dentro de um capítulo maior, dentro de toda uma argumentação temática desenvolvida por Inácio Ferreira nos seus diálogos ali, não é? Mas vamos ver esse trecho significativo, o que ele diz. A ciência, a continuar neste progresso vertiginoso em termos de espiritualidade, exigirá cada vez mais da compreensão humana. Vejamos, o hinduísmo que veio do brahmanismo continua ensinando hoje o que ensinava há séculos antes do Cristo. O mesmo nós podemos dizer do budismo, do judaísmo, do islamismo e do catolicismo. Infelizmente, todas as consideradas 5 expressões religiosas da história humana jazem estagnadas no espaço e no tempo, não avançaram, não evoluíram e se sustentam apoiadas na tradição e no conservadorismo. O Espiritismo é a única doutrina caracterizada pelo dinamismo de seus postulados. Com a obra mediúnica de Chico Xavier, o Espiritismo deu um salto quântico. É a obra mediúnica de Chico que faz do Espiritismo uma doutrina atual, embora, forçoso é dizer, quase desconhecida de seus próprios adeptos, que, a bem da verdade, precisam estudar mais. E como precisam estudar mais? O Espiritismo, como escreveu Kardec, é a ciência do infinito. Precisamos nos deixar guiar pelo espírito de pesquisa. Vocês já tinham pensado nisso, né? Que muitas religiões, embora todas mereçam o respeito pelo bem que promovem de alguma maneira, permaneceram e permanecem estagnadas no tempo, na tradição, no apego à tradição e na paralisia do pensamento, do raciocínio, da pesquisa e da ligação, inclusive, com a ciência, não é? Parece que são coisas separadas, mas a verdadeira ciência e a verdadeira religião ou espiritualidade têm uma ligação profunda, não é? E nos vem à cabeça aí diversos textos e estudos espíritas e não espíritas, inclusive de cientistas, falando dessa realidade. Mas não vamos aprofundar, não vamos estender tanto essa questão. Veja só esse trecho aí de novo, vamos rever. As 5 maiores expressões religiosas da história humana jazem estagnadas no espaço e no tempo, não avançaram, não evoluíram e se sustentam apoiadas na tradição e no conservadorismo. A doutrina espírita é caracterizada pelo dinamismo de seus postulados. De fato, desde a codificação kardeciana no século XIX, com o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, a doutrina só vem avançando em produção não apenas literária, mas de reflexões sobre os mais diferentes temas ligados à evolução humana, de uma maneira ou de outra, não é? O aqui, o agora e o além, que está tudo ligado. E impressionante como Kardec soube fazer esta ligação e formar esta base sólida do conhecimento espírita, tanto que os seus postulados não foram derrubados em nenhum ponto. Ao contrário, a ciência vem comprovando. Quem estuda sabe, não é? E nós, espíritas, como também diz o texto aí, é um outro alerta, o segundo alerta deste mesmo trecho, precisamos estudar mais, porque precisamos acompanhar este avanço todo, né? Se nós espíritas que já temos este conhecimento base, sólido da doutrina, nos estagnamos, como é que vamos enfrentar os desafios do mundo, né? E a nossa própria, os próprios desafios da nossa evolução pessoal? Como é que vamos fazer? Não podemos ter preguiça. O estudo é fundamental. Evidente que nós não vamos virar espíritas de gabinete que ficam fechados, só estudando, só lendo e não trabalham, né? Não vão para o mundo trabalhar, fazer o bem, a caridade, interagir com as pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Em todas as situações a gente tem que ser espírita o tempo todo, não é? E isso não significa fanatismo, muito pelo contrário, é a conscientização realmente das certezas e das verdades que nós alcançamos pelo estudo, né? Embora muita coisa a gente ainda vai demorar para chegar lá, mas vamos avançar justamente quando não pararmos de estudar e de trabalhar. E vamos à terceira leitura de hoje, a terceira obra, uma outra obra
de Inácio Ferreira também. Espírito é gente. Aí está. E aqui está. O livrinho num formato um pouco menor, mas o conteúdo ele é bem recheado, né? São 80 capítulos. Acessando aí o trecho que vamos conhecer hoje, os assuntos são mais variados. Mas vamos ver se você já tinha pensado nisso. Cesariana no além. No livro intitulado Quem São, psicografado por Chico Xavier, editado pelo ID de Arara, São Paulo, fizemos uma nota aí. A classificação correta da obra: Quem São, Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos, Elias Barbosa, ID Instituto de Difusão Espírita, obra lançada em 1982. No capítulo intitulado Tudo está certo nas leis de Deus, nos deparamos com o impressionante relato de Maria das Graças Greg, que, com toda a família, desencarnou em pavoroso acidente na noite de 16 de dezembro de 1975. A variante em que viajavam foi esmagada por um caminhão que transportava refrigerantes. No referido acidente, ainda desencarnaram o esposo, Valdir Greg, e as filhas Ana Paula e Alessandra. O curioso é que Maria das Graças estava grávida. Ela esperava o nascimento do filho para a segunda quinzena de janeiro de 1976. Na mensagem que envia à sua genitora, através de Chico Xavier, ela descreve com detalhes a cesariana que então se processou em seu corpo espiritual ou perispírito com o seu terceiro filho, o Júnior, nascendo no mundo espiritual, demonstrando que, em verdade, a gravidez possui dupla natureza, física e espiritual. Uma parte aqui. Claro que se você não estiver familiarizado com a linguagem, a terminologia espírita e o conhecimento espírita, você vai ter muita dificuldade para assimilar isso daqui. Por isso que é importante a gente ter cabedal de conhecimento para poder avançar em conhecimentos mais profundos, né? Então, tem isso. Precisamos estudar, sobretudo, a obra de Kardec e de Chico Xavier, porque aqui nós vemos que Bacelli e Inácio Ferreira colocam uma lente de aumento, ali como eles têm feito em muitas obras, e também palestras de Carlos Bacelli, colocam uma lente de aumento na obra de Chico Xavier e também na vida de Chico Xavier, fazendo com que a gente preste atenção em determinados pontos que nos deixaram escapar totalmente, ou numa leitura mais apressada ou menos reflexiva das obras de Chico Xavier. E aí a gente pode entender não só o aprofundamento das temáticas espíritas, mas também a precisão impressionante e a profundidade impressionante da obra de Chico Xavier, que é muito mais do que a gente imagina. Os próprios espíritas e estudiosos, infelizmente, não estudam como deveriam ou como poderiam fazer e acabam deixando passar batido muita coisa que Chico e os espíritos já aprofundaram em suas obras e outras que já sinalizaram para o futuro e que a doutrina espírita avançando, a ciência também avançando, vai abordar em algum momento. Voltando ao texto. Voltando só a este parágrafo, na mensagem que envia a sua genitora através de Chico Xavier, ela descreve com detalhes a cesariana que então se processou em seu corpo espiritual ou perispírito com o seu terceiro filho, Júnior, nascendo no mundo espiritual, demonstrando que, em verdade, a gravidez possui dupla natureza, física e espiritual. E mais, que a reencarnação igualmente se processa no mundo espiritual. Aliás, antes de ser orgânica, a reencarnação, é perispirítica. Vamos à transcrição de parte de seu segundo comunicado mediúnico. Achava-me dopada por medicamentos ou forças que até hoje não sei explicar e senti perfeitamente que uma cesariana se processava, destaquei. Sentia-me fora do desastre, entre o reconforto de ser mãe novamente e a dor da dúvida sobre o Valdir e sobre as crianças que ficavam na retaguarda. Você veja que aí ela não tinha percebido ainda que tinha desencarnado, né? Tamanha a realidade da vida no plano espiritual. Depois disso, veio o sono de verdade, do qual acordei perplexa, perguntando pelos meus. A criança repousava junto de mim. A criança que aparentemente estava morta, né? Não estava mais viva para o plano físico, estava ali perfeitamente viva em espírito, do lado da mãe, que também tinha perdido o corpo no acidente
e permanecia viva após a desencarnação repentina no acidente. Chamo Júnior, o caçula que se me desagarrou do seio aqui na vida espiritual. Neste simples relato fica respondida a questão relacionada à mulher que, por exemplo, desencarna grávida. Muitos perguntam o que acontece, né? Com uma mulher que desencarna grávida. A gravidez, em muitos casos, continua a se desenvolver com naturalidade no plano espiritual e a criança, seja por parto normal ou intervenção de natureza cirúrgica, nasce como se nascesse na Terra. Mais um capítulo que oferecemos para a reflexão dos estudiosos verdadeiramente interessados em conhecer as condições em que a vida prossegue além da morte. Estudiosos realmente interessados em saber as condições em que a vida prossegue além da morte. Verdadeiramente interessados, porque infelizmente existem muitos espíritas também que são muito acomodados mentalmente, preconceituosos, apegados ao passado, né? Que trazem ainda uma mentalidade retrógrada, como falávamos ainda neste vídeo, em outro texto, apegada a rituais e a dogmas religiosos do passado em que estiveram acorrentados durante muitas encarnações. E quando vem para a doutrina espírita, já um bom avanço, muito importante, com o estudo das obras de Kardec, do pensamento espírita e tudo mais, mas ainda guarda um ranço muito forte de não querer aprender, de comodismo, né? Inclusive atacando aqueles médiuns que de maneira sensata e organizada, como é o caso de Carlos Bacelli, vem trazer mais material de pesquisa e reflexão para o aprendizado espírita, né? Por isso que Bacelli também é atacado, né? O preconceito e a prepotência intelectual ou o comodismo intelectual daqueles que não estão dispostos a aprender mais. Mas vamos prosseguir na nossa série, estudando 3 obras diferentes de Carlos Bacelli a cada vídeo. E na semana que vem estaremos de volta com mais 3 e mais novas reflexões. Obrigado por sua companhia, um beijo e até lá.